Como anda a busca do Corinthians por um goleiro e por uma casa de apostas esportivas para o patrocínio Master? Vídeo de hoje do canal do Nicola responde a pergunta e fala também sobre a multa rescisória no contrato de Zubeldia com o São Paulo. Tem informação importante no Palmeiras. O presidente da CBF tem insistido na ideia de levar João Paulo Sampaio para trabalhar na Confederação Brasileira de Futebol. Falo também sobre o Cruzeiro. Folha salarial do Cruzeiro vai disparar. O que há de verdade numa informação que vem da Arábia Saudita e dá conta de que Michael já se acertou com o Flamengo. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações, combinado? Quero contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito. Partidas nessa segunda e terça-feira, tô colocando na tela os jogos, começando com as partidas da Série B dessa segunda-feira. Para mim o Sport vence o Paysandu, a empate entre Vila Nova e Ceará. Na terça-feira, jogos legais da Série A. Tem Atlético Goianiense e Corinthians, vou de empate. Tem Botafogo e Fluminense, vou de vitória do Botafogo. E você, manja de futebol, gosta de fazer sua fezinha? Vem fazer ela na Aposta Ganha. Para participar é simples, link no comentário fixo. Você clica, faz o cadastro, depositou 100% dessa grana, volta em bônus, valor máximo de bônus de R$200. Você precisa jogar com responsabilidade e ter mais de 18 anos de idade. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias, e a primeira informação é uma curiosidade. A VaideBet, ex-parceira do Corinthians, tinha na sexta-feira 835 mil seguidores no Instagram. Por conta da rescisão, ela perdeu cerca de 100 mil seguidores, ficando com algo na casa dos 700 mil. Qual não foi minha surpresa quando eu abri a página do Instagram deles na manhã dessa segunda-feira e eles ganharam 500 mil seguidores com 1.200.000 seguidores. Muita gente desconfiando desse crescimento maluco. E você tem alguma explicação? Use o espaço para comentários e já deixa a sua opinião. Quero falar também sobre a Série B. Só 4 pontos separam o primeiro do nono colocado. Equilíbrio total. E essa condição pode ficar ainda maior ou melhor se o Sport, que hoje tem 2 partidas a menos do que a maioria dos outros clubes e é o 10º colocado, fizer pontos, ele vai se juntar a toda essa galera. Hora de falar sobre o Fortaleza, mais novo tricampeão da Copa do Nordeste. Nesse domingo, no sufoco e apenas 2 pênaltis, depois de perder por 2-0 no tempo normal, Fortaleza se sagrou campeão contra o CRB em Maceió. Vitória por 5-4 na decisão por pênaltis. O Anselmo Ramon, que foi o primeiro a bater, chutou por cima, determinando o título do Fortaleza. Fortaleza que já havia sido campeão da Copa do Nordeste em 2019, em 2022 e em 2024. E aqui uma curiosidade, pelo 7º ano seguido, o Fortaleza conquista pelo menos uma taça. Foram nesse período 5 estaduais, 3 Copas do Nordeste, além da Série B, ou seja, 9 títulos em 7 temporadas desde 2018. Pelo menos um título é conquistado pelo clube de Marcelo Paz e Companhia Limitada. Uma outra curiosidade, Fortaleza que venceu nos pênaltis, vinha de 2 derrotas em decisões por pênaltis. Final da Sul-Americana contra a LDU e a final do Campeonato Cearense contra o Ceará. Já o CRB viveu a situação contrária, vinha de 2 classificações na Copa do Nordeste nos pênaltis contra o Botafogo da Paraíba e o Bahia e acabou por ficar com o vice-campeonato. Só para arrematar em relação à Copa do Nordeste, 2 times são tetracampeões, o Bahia e Vitória. 2 times têm 3 taças, o Sport, 3 times têm 3 taças. O Sport, o Ceará e o Fortaleza, América de Natal, Campinense, Santa Cruz e Sampaio Corrêa têm um título cada um. Quero falar agora sobre uma notícia internacional importante. O Real Madrid anunciou que não participará do Super Mundial de Clubes. Pode ser uma estratégia para obrigar a FIFA a pagar mais, mas nesse momento a posição é clara. E quem deu essa informação foi Carlo Ancelotti, o técnico do Real Madrid. Ele disse o seguinte, abre aspas, uma só partida do Real vale 20 milhões de euros e a FIFA quer nos dar essa cifra por todo o torneio. E como a gente, vários outros clubes já recusaram um convite, fecha aspas, pode se tratar de uma estratégia comercial para garantir mais grana, mas nesse momento a posição do Real Madrid é de que não participa do Super Mundial de Clubes, mundial que vai contar com a participação de 6 clubes da América do Sul, são os 4 campeões da Libertadores, os últimos 4, além dos 2 times por melhor ranking, já estão garantidos o Palmeiras, o Flamengo, o Fluminense e o River Plate.
campeão desse ano da Libertadores, e outro time por ranking também estarão nessa competição. Ah, só para completar, o técnico do Real Madrid chegou a dizer que nem os direitos de transmissão desse Super Mundial estão vendidos, ou seja, muita coisa a ser acertada ainda para a competição marcada para julho do ano que vem. Hora de falar sobre Michael. Vem da Arábia Saudita a informação de que Michael já assinou com o Flamengo. O site árabe chamado Taisa Mas afirma que houve um acordo e que o Flamengo vai pagar 8 milhões de euros para contratar o jogador. Confesso que fiquei super surpreso com a notícia, especialmente por causa do valor. Até porque o contrato do Michael com o Al Hilal se encerra em janeiro, bastaria esperar até agosto para assinar um pré-contrato, nenhuma necessidade de pagar 8 milhões de euros, valor superior ao que o Flamengo faturou quando vendeu o Michael para o Al Hilal alguns anos atrás. A operação havia sido fechada em 8 milhões de dólares. Fui checar com o pessoal do Flamengo e me disseram que não há nenhum acordo fechado. Pior, Michael nesse momento cogita inclusive continuar na Arábia Saudita. A relação dele com o Jorge Jesus não é boa, ela é ótima, ela é excelente. Eles já até foram flagrados brigando, mas é aquela relação de pai e filho. Jesus adora ele, os caras têm uma série de conversas extra-campo. A família do Michael se adaptou bem a Riad. Nesse momento, o Michael cogita ficar. O grande problema é a questão do limite de estrangeiros. O Al Hilal já tem 8 estrangeiros, que é o máximo permitido. A Arábia Saudita ainda abriu 2 vagas, mas é para atletas sub-21. E o Neymar, que não está entre os inscritos, vai voltar a jogar a partir de setembro. Então o Al Hilal precisa abrir uma vaga. Há uma discussão interna do Jorge Jesus com os dirigentes se essa vaga vai ser dada com a saída do Michael ou de outro atleta. Só para completar, o Michael, que também interessa ao Cruzeiro, está nos planos de um time da 2ª divisão da Arábia Saudita chamado Neon SC. Esse clube que acabou de contratar o Romarinho. Neon SC tem como dono o príncipe da Arábia Saudita, o Mohammed bin Salman, e a ideia é investir pesado para que a dupla de ataque tenha Romarinho e Michael na 2ª divisão da Arábia Saudita. O Cruzeiro segue muito pessimista em relação à contratação do Michael, alegando que ele ganha 2 milhões e 100 mil reais por mês, livres de impostos, e tem possibilidade para continuar ganhando isso lá na Arábia Saudita. Quero falar agora sobre o Cruzeiro e a folha salarial da Raposa, que só vai aumentar. Quando o Pedrinho BH assume o clube, a folha do Cruzeiro era de 12 milhões de reais mensais. Ela já aumentou com as chegadas do Cássio e do Caio Jorge. A estimativa do Cruzeiro é de que a folha, na metade do ano, com mais 3 ou 4 reforços, suba para algo na casa dos 17 milhões de reais. É importante contar que o Matheus Pereira, que será comprado se tudo correr bem, também vai garantir um acréscimo nessa folha, até porque nesse momento o Cruzeiro paga 1 milhão de reais por mês ao Matheus Pereira e há uma outra parte sendo paga pelo Al Hilal. Com a operação de compra, quem vai assumir 100% dos salários do jogador será o Cruzeiro. Então não dá para dizer que esses 5 milhões de reais serão apenas com novidades. Uma parte dessa grana vai ficar para o Matheus Pereira. Ah, só para complementar, há uma previsão de crescimento para 2025 também. O dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho BH, afirmou que pretende ter uma folha salarial mensal para o Cruzeiro em 2025 de 20 milhões de reais, o que colocaria o Cruzeiro entre o 3º e o 4º clubes que mais gastam no futebol brasileiro. Hoje, quem gasta na casa dos 20 milhões de reais é o Corinthians, 3º colocado. É provável que até 2025 essa folha também aumente em outros clubes do futebol nacional. A última a respeito do Cruzeiro: Papagaio vai jogar no Japão por empréstimo com opção de compra, esse empréstimo sem custos, tá bom? Bora falar agora sobre o Palmeiras e a possibilidade de o Verdão perder João Paulo Sampaio. Novela super antiga e o mais novo interessado é a CBF. O presidente da entidade, o Edinaldo Rodrigues, já procurou diversas vezes o João Paulo Sampaio para entender as condições do negócio, para saber se o João Paulo teria interesse. Há uma relação de proximidade entre eles, os dois baianos, os dois muito ligados ao Vitória. E o Edinaldo tem trânsito livre com o João Paulo e tem tentado convencê-lo a trocar o Palmeiras pela CBF, com a missão de se tornar o gerente das categorias de base do futebol brasileiro, com uma série de projetos que vão muito além do dia a dia de um clube. Ele teria, por exemplo, a possibilidade de organizar o calendário de todas as categorias de base, de planejar novos campeonatos, estipular regras específicas para a relação entre os clubes, além de melhorar os processos de desenvolvimento dos atletas. Tudo isso sensibiliza e motiva o João Paulo Sampaio, que chegou ao topo da pirâmide entre categorias de base num clube de futebol. O João Paulo, só para lembrar, foi o grande responsável pela transformação do Palmeiras e foi o cara que descobriu Hendrick, Luiz Guilherme e o Estevão, negócios que vão girar na casa dos 154 milhões de euros ou 882 milhões de reais.
João Paulo que já havia recusado propostas de times das séries A e B para trabalhar na base e também no profissional e é hoje o executivo de futebol mais bem pago do país, com salários e bonificações que chegam a mais ou menos 400 mil por mês. E você, palmeirense, teme perder o João Paulo para a seleção? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Hora de falar sobre a multa rescisória de Zubeldia, técnico do São Paulo que faz até aqui um trabalho bem legal de 10 partidas, com 8 vitórias e 2 empates, tem sido especulado como possível novo treinador da seleção argentina depois da Copa América. Por enquanto não passa de um boato, nenhuma consulta, nenhuma conversa entre a Federação Argentina e representantes do treinador. De qualquer forma, é importante contar para vocês sobre a multa rescisória estabelecida entre São Paulo e Zubeldia. O Tricolor não queria estabelecer uma multa altíssima, porque se por algum motivo precisar demitir o Zubeldia, não queria gastar um caminhão de dinheiro. A multa do Zubeldia hoje é de 3 salários. Como o Zubeldia e seus integrantes da comissão técnica custam ao São Paulo R$1 milhão por mês, dá para entender que a multa que custará a demissão do Zubeldia será de R$3 milhões. O mesmo vale se alguém quiser tirar o Zubeldia do São Paulo. Não é um dinheiro estratosférico, mas acho que serve de parâmetro para vocês entenderem um pouquinho melhor a questão. Só para arrematar sobre o Zubeldia. Nesses 10 jogos, 19 gols pró, 4 gols contra. Fase bem legal do São Paulo, que tem se mostrado candidato a coisas importantes na temporada. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, que segue em busca de 2 goleiros, tá? Essa é uma coisa legal para contar para vocês. O Timão, depois de perder Cássio e ficar muito perto de perder o Carlos Miguel, está atrás de um goleiro mais experiente e também de um goleiro jovem, por isso você tem visto uma sucessão de nomes, várias especulações e de jogadores com perfis completamente diferentes. Para os veteranos, por exemplo, já ouvimos Marcelo Groi, Walter e também o goleiro do Fortaleza, o Santos. Dá para dizer que o Walter está descartado, ele jogou o 7º jogo com a camisa do Cuiabá nesse domingo. Como tem já 7 jogos, ele não pode atuar por outro clube do futebol brasileiro no Campeonato Nacional. Nesse momento, o Santos, que pertence ao Fortaleza, é o favorito para ser contratado. Goleiro que já trabalhou com o próprio Antônio Oliveira no Atlético Paranaense. Marcelo Groi corre por fora, é mais caro e tem mais idade, 37 anos contra 34 do Santos. Em relação aos goleiros mais jovens, vários nomes têm surgido. Tenho batido na tecla de que desde sábado já existia um acordo para compra do Adriel, só que o Corinthians na última hora recuou e não efetuou o pagamento para o Grêmio. Dessa maneira, a negociação está em suspenso. O Corinthians talvez esteja avaliando o nome de algum outro goleiro mais jovem. Em relação a casas de apostas, 4 empresas diferentes conversam com o Corinthians, ainda não há um acerto. A ideia do Timão é fechar ainda nessa semana, até para que o Augusto Melo possa dar uma resposta depois de toda a pressão por conta da saída da VaideBet. E aqui vai uma novidade importante. O Corinthians teve um saldo, nesse momento, muito pequeno de lucro com a participação da VaideBet. A empresa, que desembolsaria 370 milhões de reais ao longo de 3 anos, deixa o Corinthians com um superávit, com um lucro de 18 milhões e meio. Mesmo depois de 5 meses, só para vocês entenderem as contas. A VaideBet pagou até aqui 66 milhões de reais ao Corinthians. Só que desses 66 milhões, 44 milhões precisaram ser utilizados para a rescisão do contrato com a PixBet. 20 milhões por conta de um adiantamento e mais 24 milhões de multa. O Corinthians ainda destinou 3 milhões e meio de reais em comissão à empresa do Alex Cassondé, ou seja, 47 milhões e meio perdidos num contrato de 66 milhões de reais, esse lucro de apenas 18 milhões e meio de reais. VaideBet que cogita aí a justiça para cobrar do Corinthians o pagamento da multa rescisória, que equivaleria a 30 milhões de reais. Isso causaria um prejuízo para o Corinthians de mais ou menos 11 milhões de reais. A saideira do Timão, 6 contratos de patrocínio abertos. 6 espaços na camisa do Corinthians estão abertos. 6. Peito, barra frontal, barra traseira, ombro, calção traseiro e meiões. Muita coisa, que demonstra a enorme incapacidade do departamento de marketing do Corinthians atual. A estimativa era de arrecadar 263 milhões de reais com patrocínios. Certamente esse número vai ser bem inferior. Só para completar, o Augusto prometeu para amanhã dessa segunda-feira uma entrevista coletiva para uma série de anúncios. Diretor de marketing deve ser o Vinícius Manfredini. Existe a expectativa também em relação aos nomes do novo diretor de futebol e diretor jurídico. Vou contando para vocês. Abraço, tchau!